Graça e paz, família Braga, bom dia. 2 de janeiro de 2023, a gente vai aqui retomar essa conversa diária aqui sobre o amor de Deus com todos nós. E a meditação nós iremos fazer em cima do livro de Atos, capítulo 12, versículo 14, que diz: E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Que bonito nessa passagem aqui, essa meditação, ela me trouxe à mente diretamente aquela outra passagem que está escrita em Apocalipse, 3:20. Apocalipse 3:20, em que está escrito: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Essa passagem de Atos me trouxe isso, porque a gente para e vê que Pedro estava ali nas prisões, Estava sendo guardado pelos soldados do rei Herodes. E Herodes, nessa época, ele estava o quê? Matando os homens do Evangelho, já tinha matado, por exemplo, Tiago, E ele iria prazerosamente, viu que o povo judeu tinha prazer nisso. Então o rei Herodes iria apresentar o Pedro ao povo judeu, possivelmente para poder matá-lo também. Mas aí Deus se apresenta na prisão, quando Pedro dormia entre dois soldados, entre o seu quarteto de soldados que fazia seu acompanhamento. Pedro toca, o anjo do Senhor aparece para Pedro, toca em Pedro, e daquela forma inexplicável, espiritual, que somente Deus pode preparar essas coisas para a gente, Pedro sai, não é percebido, e vai em direção aos seus amigos ali pela rua, e primeiro Pedro pensa que está tendo alguma visão espiritual, um sonho, algo assim, depois ele se encontra na sua realidade e percebe que, na verdade o anjo do Senhor, foi mandamento do Senhor que o livrou, Então ele percebe isso e se alegra, ele se alegra. Tanto que no versículo 11 ele diz: E Pedro, tornando a si, diz: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Então Deus ele liberta, ele vai até a casa de Maria, encontra os seus irmãos ali. Mas o interessante é que a menina, a primeira a se deparar com Pedro, ou pelo menos ouvir a voz, ela conhecia a voz de Pedro, em vez dela abrir a porta, ela não abre. Ela corre, segundo a Bíblia diz que ela corre de alegria, e vai levar essa mensagem, para os outros que duvidam dela, Mas logo depois a gente vai suscitando, Pedro entra, fala com os irmãos e depois some daquele local. E isso me trouxe à mente assim, mas por que ela não abriu a porta, Por que ela não abriu a porta? Não era natural ela ter a certeza da voz, assim como está escrito lá no Velho Testamento, sobre que as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor? Por que ela não abriu a porta? E aí a gente traz essa reflexão aqui para os irmãos para pensar um pouco sobre isso. Ela, antes de abrir a porta, ela leva a mensagem aos demais ali que estavam também na sua própria aflição. Ela não quis primeiro se alimentar, não quis primeiro ter aquilo só para ela. Ela rapidamente sabia que os outros que ali estavam também estavam aflitos, e também, porque na verdade eles se uniam para orar pela vida de Pedro, mas ele estava em aflição. Então ela primeiramente ela foi levar essa boa nova, ela foi levar essa notícia verdadeira, ela foi levar esse dom de Deus, essa virtude, para que depois ela pudesse também usufruir com os irmãos da grata bondade, generosidade e misericórdia de Deus. Mas é interessante, porque lá em Apocalipse ele diz: Eis que estou à porta e bato. Então, que na verdade o natural, o sensato seria abrir a porta primeiramente, abraçar Pedro, sorrir com ele, para que assim, logo depois você levará para os demais. Mas não, ela simplesmente correu.
E isso talvez vai iniciar o meu ano sobre esse questionamento, tentando entender qual era a verdadeira mensagem, por que ela não se apoderou primeiro dessa bênção inicial, desse prazer, para que depois ela levasse com a certeza. Não, ela já tinha certeza que Pedro estava ali, aquele Pedro que estava preso. Então talvez dentro do coração dela já tinha tido a certeza que as orações que eles faziam ali naquele momento, aquelas intercessões por aquele irmão, por aquele homem que fazia eles frutificar na fé dele, aquele homem que construía, que levava a palavra de Deus, que estava imbuído, né, desde aquele momento que ele tinha negado a Cristo e depois passou a reconhecer o seu propósito. Talvez ali ela simplesmente quis primeiro tirar do coração do seu próximo, tirar do coração do seu irmão a angústia, o sofrimento, para que depois ela pudesse deliciar com o próprio prazer que o Senhor trouxe a todos eles. Então, graça e paz, feliz 2023, que a gente possa ter um ano de bastante meditações, não só da minha parte, quanto da de vocês. Eu espero vocês, irmãos Braga, nesse propósito, dessa continuidade, e que a gente não se afaste daquilo que iniciamos e daquilo que devemos nos alimentar e fomentar uma família realmente ligada no Senhor. Um grande abraço a todos vocês, irmão. Até a próxima.